Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele o nosso tributo, o nosso louvor e a nossa glorificação. Nós sabemos que somos a igreja do Senhor e estamos vivendo os últimos dias da igreja, creio eu, na face da terra. Os sinais estão se apertando, as dificuldades, o esfriamento espiritual. Os irmãos, não se engane, porque os dias são tenebrosos, os dias são maus, e nós temos que ficar atentos, irmãos, vigilantes, prontos, para não estarmos, irmãos, desapercebidos. Porque Paulo disse em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 13, está escrito, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm o quê? Esperança. Nunca podemos perder a esperança. Se você vê uma pessoa que diz, olha, eu não tenho mais esperança, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Mas a nossa esperança não é como a do mundo. Porque no mundo dizem que a esperança é a última que morre. A nossa esperança tem nome. E o nome dele é o nome mais poderoso, o nome mais glorioso que existe na terra, no céu e em todo o universo. A nossa esperança chama-se Jesus Cristo. Então, irmãos, independente da tua situação, da minha situação, da situação atual do Brasil e do mundo, a nossa esperança não reside aqui, reside ali. E se cremos e se confiamos, nós podemos viver dia a dia com o nosso coração alegre, porque a cada dia que passa está mais próximo o dia do Senhor Jesus. Quando Paulo falava aqui, ele falava dos irmãos que partiram, dos irmãos que já tinham partido, que já tinham morrido. No versículo 14 ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A nossa confiança, irmãos, a nossa esperança está residida no Senhor Jesus. Os jornais, as notícias são desalentadoras, desanimadoras. Ninguém tem motivo de estar alegre. Mas os crentes em Cristo Jesus têm paz, têm alegria,
tem esperança, porque não vem de nós, vem dele que mora em nós. E há sempre, irmãos, uma luta constante entre o bem e o mal, uma luta constante entre carne e espírito. E muitas vezes nós queremos fazer, mas não temos força suficiente. Prova que temos uma guerra dentro de nós, que sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Jesus, nós vamos sucumbir, nós vamos ser derrotados. Por isso é essencial nós concentrarmos os nossos olhos nele, na sua palavra, no seu querer, e concentrando os olhos no Senhor, não tendo um caminho duplo e nem uma vontade dupla, nós vamos vencer. Tiago, epístola de Tiago, é uma epístola tão pequena, mas uma epístola que nos fala tanta coisa atual e que serve tanto para nós, que se a gente pudesse ler ela toda semana a gente ia aprendendo algo dela. Sabe por quê, irmão? Porque quem escreveu esta epístola tinha um contato glorioso com o Senhor. Ele não foi um discípulo conhecido nos evangelhos. O nome dele não é muito falado nos evangelhos. Mas a epístola de Tiago, ela é atual para os nossos dias. Capítulo 1 de Tiago, versículo 5, 6, 7 e o 8. Irmão Fabrício vai ler. Peça, porém, com fé, não duvidando. 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhes-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvidar é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Nos dias em que vivemos, nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria não se adquire num banco de escola ou de faculdade, num curso, com outra pessoa. Não, sabedoria é dia a dia, é experiência. Então, os momentos em que Tiago estava passando, ele começa a escrever uma carta, e nessa carta, que é chamada epístola, ele tinha um endereço certo. Tiago capítulo 1 e versículo 1 diz aí que ele é servo do Senhor, e ele está mandando essa carta para as 12 tribos que estavam dispersas. Ele estava mandando essa carta para judeus que estavam dispersos, crentes judeus, crentes que estavam vivendo no meio dos gentios. Então essa carta tem um endereço, e esse endereço está direcionado para alguém que está passando luta,
batalha, prova, não é diferente da gente, e nenhuma etapa da igreja na face da terra. Então, quando ele escreve, é para esses irmãos. E esta epístola, ela possivelmente seja uma das mais antigas, datada de 49 depois de Cristo. E quando ele está escrevendo, ele começa dizendo no versículo 2, que no momento da prova, do verdadeiro crente, ele não desvia, ele não retrocede, ele não desanima. Existe um milagre, porque as pessoas convertidas, elas têm esperança e elas vão até o fim. As pessoas convencidas, elas não têm esperança, elas não têm alicerce e elas não suportam as provas. Eu posso fazer de tudo para convencer alguém, mas eu não consigo converter alguém. A conversão vem por obra exclusiva do Espírito Santo. E aqueles que são convertidos, no momento da prova, está escrito aí, versículo 2: meus irmãos, tem de grande alegria, gozo, quando cairdes. Veja bem, a palavra usada não é se cairdes, a palavra usada aí é quando cairdes, ou seja, não há escapatória para nenhum crente, não há negócio de decretar que eu vou decretar, eu vou fazer isso e não vai ter prova. Não vai ter. Não adianta mentir. O evangelho é verdade. Não adianta iludir. Tem muita gente iludido e no momento da prova desanima, não vai mais na igreja, não vê mais condição de estar aqui. Mas eu estou de pé, e os irmãos estão de pé, na prova, na luta, atravessando o mar, atravessando as dificuldades, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E a Bíblia está dizendo aí, que Tiago começa falando para esses irmãos: irmãos, não desanime, tenham alegria, vocês vão passar aperto, prova, vocês estão no meio dos gentios, a fé que vocês defendem é uma fé genuína. Deus está com você, Deus está comigo, Deus está com a igreja, e Deus estava lá quando Tiago dizia para esses irmãos: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então, não é se cair, mas quando cair. Sabendo, versículo 3, que a prova da vossa fé, que vai ser provada, porque o crente passa pela prova dando glória a Deus. Os nossos glórias aqui na igreja não é porque temos dinheiro na caderneta de poupança, ou uma casa, ou realizamos todos os nossos sonhos, e tudo está normal lá em casa, no trabalho. Não, a prova está lá, a luta está na família, a luta está em todo lugar, mas nós entramos aqui, temos motivo de dar glória, de honra a Ele, porque Ele reina. Se eu estou ou não na luta, Ele reina. Estou ou não na prova, Ele reina. Glória a Ele. Então eu posso cantar, eu posso adorar, e a Bíblia diz: sabendo que a prova da vossa fé não é em vão, ela produz paciência. A paciência é gerada no forno da tribulação,
no forno da luta. É como um pão que tem que passar pelo processo de assar. É como um vaso que tem que passar pelo processo do fogo para ficar firme, bonito. Assim é eu e você. Não fuja da prova. A prova vem, mas ela passa. A prova vem, mas não te derruba. A prova vem, mas o Senhor está contigo. A gente vai aprendendo a ter paciência. A gente vai aprendendo a não enfrentar tudo com a força do braço, com o peito, estufando o peito, erguendo o nariz. Não, nós vamos tendo paciência. Nós estamos na fornalha, nós estamos no forno, aleluia! Mas Deus está conosco na fornalha. Deus não livrou Daniel da fornalha. Deus estava com Daniel na fornalha, na cova dos leões, na fornalha. Então os 3 jovens e Daniel, a Bíblia diz que Deus não livra nem da cova e nem do forno. Deus está com eles lá dentro. Deus está com você agora. Você não está sozinha e nem sozinho. Deus está com você na cova, no forno. Deus está, irmãos, neste problema, nesta enfermidade, neste ponto de dúvida e interrogação. Deus está com a igreja. E está escrito: tendo, porém, paciência, versículo 4, a sua obra perfeita. Vocês tendo paciência, a obra é perfeita, e vocês vão ser perfeitos, vocês vão ser completos, e não vão faltar em coisa alguma. Haverá dúvidas, haverá frieza, haverá momentos que você vai falar: Senhor, será que eu consigo? Mas Deus diz: você não vai resolver os problemas todos de uma vez. Eu passei uma prova muito grande, e Deus me deu uma visão bem clara. Ele me mostrou um monte de cachorro e tudo pitbull grande. E eu falava para ele: Senhor, não consigo. Ele falou para mim: olha direito. A hora que eu olhei, cada um estava trancado no lugar. Não estava solto. Eles não estavam todos juntos, eles estavam trancados, segurados. E Deus quis dizer para mim: é um problema por vez. É um problema por vez. A maior força é a minha. O maior poder é o meu. Você vai resolver um problema por vez e vai resolvendo em meu nome. Para isso tem que ter paciência. Porque tem gente que quer resolver tudo na hora. Todos os problemas, e não vai resolver. Você vai resolver um por vez. Quando você chegar naquele 3º, 4º problema, você vai perceber que já está resolvido muita coisa. Deus já resolveu na tua frente. Você está pensando em ir lá para fazer e falar, e Deus já está na frente, Ele já está resolvendo. A mão dEle já está lá, mudando os corações, mudando as atitudes, por causa da nossa paciência. Então a prova e a luta que vinha para aqueles irmãos, Tiago estava advertindo: irmãos, fiquem em paz, tenham paciência. Quem estava falando essas palavras tinha autoridade. Este Tiago que vemos, ele era irmão de Jesus. E um dos que criticaram o ministério de Jesus.
Alguns querem tapar isso aí, alguns querem dizer que Jesus não teve irmão, que Tiago não era, mas ele era. A Bíblia deixa claro para nós, ele era irmão de Jesus. Havia uma proximidade de Jesus, mas a proximidade de irmãos. Mas quando, irmãos, tudo vai se desenrolando, e ele vê, irmãos, o sofrimento, o martírio, o que Jesus passou, os milagres, ele começa a mudar, ele diz, não é um simples irmão, quem esteve entre nós é o Filho de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 55. Mateus capítulo 13, versículo 55. O que está escrito lá, Jonatas? Mateus 13 e 5. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Amém, irmãos? Estava aqui. A autoridade desse homem para falar sobre prova, sobre luta, ela é grande. Não foi simplesmente só irmão de Jesus. A gente vai ver mais coisas que nos dá a veracidade dessa epístola tão maravilhosa, que nos mostra que no meio da prova e dos problemas e das dificuldades, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não em nós, em Jesus. Eu não posso, ele pode. Eu não consigo, ele consegue. Eu não sei para onde eu vou, ele sabe. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não há dúvidas. No meio dessa crise, no meio dessas faltas de esperança, no meio de tantos problemas, não há crise, não há dúvida para aquele que crê. Aquele que crê não tem crise, tem Cristo. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 3, repetindo aí, irmão José Luiz. Marcos 6 e 3. 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Amém. Provando que Tiago era o que de Jesus? Irmão. Irmão. Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. Após isso, teve irmãos. E não desqualifica a serva de Deus. Não desqualifica a vida desta mulher de Deus, Maria, que gerou no seu ventre Jesus, que o anjo disse: salve a agraciada. Mas gerou mais, teve mais filhos. Gálatas capítulo 1. Versículo 19, Gálatas capítulo 1, versículo 19, irmã Cristiane. Gálatas capítulo 1, versículo 19, irmã Cristiane. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Glória a Deus. Quem está falando é Paulo.
Paulo está testificando em Gálatas capítulo 1 e no versículo 19, que ele não tinha visto nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, que é irmão do Senhor. Então Deus escolheu Tiago, que presenciou nascimento, que presenciou os acontecimentos relatados pela mãe, do que aconteceu com Jesus, e teve oportunidade de acompanhar também. Porque Maria relatava os fatos em família. E Maria, irmãos, era temente a Deus. E creio que não havia diferença entre eles na família. Porque houve o tempo certo, o momento certo, quando Jesus tinha 30 anos de iniciar o seu ministério. Até então ele era o líder, ocupando o lugar de seu pai José, que não aparece mais na Bíblia, pós o relato que Jesus estava no meio dos doutores. Não aparece José na crucificação, não aparece José na ressurreição, não aparece mais o pai adotivo de Jesus, porque como Deus, Jesus tem pai, ele tem um pai, que é sobre todos, por todos, e reina para sempre, o Deus Todo-Poderoso. Como Deus, ele tem pai, e nunca teve mãe. Como homem que nasceu, se transformou em carne, para viver entre nós, ele teve mãe, mas não teve pai, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Oh glória! Todos nós nascemos em pecado, e o pecado de Adão veio até nós no nascimento, mas Jesus quebra esta barreira. Ele é obra do Espírito Santo, nunca pecou, nunca se achou engano na sua palavra. Cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula. Esse era o homem que falava para a igreja não se embaraçar, para o cristão se portar como crente, não retroceder. Os 3 jovens foram jogados na fornalha porque não retrocederam, era para eles se curvarem. Era para eles adorarem. E toma cuidado, irmãos, estamos vivendo dias difíceis, em que homens estão adorando homens, mulheres estão adorando mulheres, estão criando os seus deuses. Crente não se prostra diante de ninguém, a não ser o Senhor Todo-Poderoso, a não ser para Jesus Cristo, a não ser para o Espírito Santo. Não adoramos, não nos prostramos, não nos curvamos. E era para esses que Tiago escreveu essa carta. E ele tinha qualificações para isso. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 8. 1 Coríntios 15,
1 Coríntios 15, versículo 3 ao 8. Irmão Sérgio. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, nos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Glória a Deus. A base do Evangelho, a base da pregação do Evangelho se encontra em 1 Coríntios 15. Quando você for pregar o Evangelho está aqui, ó, no versículo 3 em diante. Isso é base. O Evangelho puro está aqui. Eu entreguei para vocês o quê? Que Cristo... Alguém tem dúvida que ele morreu? Cristo morreu. Ele se entregou. Havia necessidade da morte dele na cruz. Porque nessa época Paulo estava reforçando, alguns diziam que Cristo era Deus e que ele não passou pelo processo da morte, anulando o efeito. Porque hoje, irmão, eu tenho esperança, eu sou livre, você é livre, porque alguém morreu no teu lugar. E o inimigo quer pagar isso aí, o inimigo quer confundir isso aí, mas o Evangelho puro relembra que Cristo morreu. E morreu por quê? Por que ele morreu? Está aí. Por nossos pecados. E morreu segundo o que estava escrito. Tudo cumprindo o que estava escrito. 4. Pós-morte, ele é o quê? Sepultado. Constatado a morte, ele é sepultado. É o processo que todos passam. E nesse processo Jesus se manteve na sua limitação. Não houve nada miraculoso para sair fora do processo. Ele morreu e ele foi sepultado. Mas ressuscitou ao terceiro dia, seguindo aí, igreja, as Escrituras. Aí vem as pessoas que viram ele. Poderia se inventar a ressurreição, poderia pegar o corpo e esconder o corpo, como soldados inventaram. Mas a Bíblia não esconde os fatos, e Jesus se mostra para pessoas especiais. E a Bíblia diz que ele aparece para Cefas. Depois, pelos 12. Depois, 500 irmãos. E a maioria vivia na época que Paulo estava escrevendo. Mas alguns já tinham morrido. 7. Depois foi visto por Tiago. Oh, glória! Jesus estava preparando o líder da igreja em Jerusalém, o líder da igreja de Atos, um líder que estava sendo formado, não, irmãos, por informações sem confiança, mas Jesus chegou e se apresentou para Tiago. Ele viu Jesus ressuscitado. Oh,
Oh, glória a Deus! Ele presenciou a morte, ele presenciou, irmãos, tudo o que aconteceu. A lança atravessou, não havia como, o sangue escoou por completo. Na cruz verteu sangue, na terra ficou o sangue. Oh, mas ele venceu a morte, venceu a dor, venceu a tortura, e ele ressuscitou e se apresenta a Tiago. Primeira Coríntios 9. Versículo 5. Irmão João, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Fiel é Deus. 1 Coríntios 9, versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor em Cefas. Amém. O que os irmãos notam nesse versículo aqui? Que possivelmente Tiago era o quê? Casado. Está escrito aí: não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. E Cefas, ou seja, homem experiente, homem que Deus escolheu e colocou ele numa posição de ele falar e escrever uma epístola, e essa epístola chegar até em 2022 e ter força suficiente para dizer: Deus opera através da sua palavra. A palavra é viva, é penetrante, e ela é usada hoje, em 2022, porque um homem que conheceu Jesus, um homem que viu, um homem que analisou tudo, teve um contato com o Senhor e escreveu, e esta palavra é fiel. Essa palavra é digna. Gálatas, capítulo 2. Versículo 9. Quem era esse homem? Irmã Lourdes, lê para nós, irmã Lourdes, Gálatas 2, versículo 9. Ele era considerado pela igreja primitiva como? Em conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como os colunas e graças
que se me havia dado, deram-nos as adestas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fomos aos gentios e eles a circuncisão. Amém. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados pela igreja como as base da igreja primitiva. Então Jesus aparece para ele, porque ele era base, coluna. Esse é Tiago. Uma das qualificações dele. A carta de Tiago, ela expõe nos 5 capítulos dela que nós não devemos agir com hipocrisia, que nós devemos ensinar, aprender e ensinar o comportamento correto do crente na igreja, no trabalho, na família e aonde for. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Somos considerados a luz do mundo e o sal da terra. E isso vem, irmãos, em todo tempo, aprendendo e praticando a santa e poderosa palavra de Deus, que vai nos conduzindo, vai nos fazendo vencer os prazeres, vai nos fazendo vencer o mundo e sermos sal e luz da terra. Só que isso requer ensinamento constante. Eis o motivo de você vir no culto de doutrina, eis o motivo de você vir na escola bíblica, eis o motivo de você vir num culto público. Mas o que acontece hoje? As pessoas estão mais interessadas no vídeo, na internet, ou naquele culto, ou naquele louvorzão, ou naquele culto público daquela grande igreja. As pessoas não estão interessadas em aprender, em sentar, em meditar na palavra. Mas bem-aventurado é o varão que se compraz na lei do Senhor, e na sua lei ele se deleita de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que esse homem fizer prospera, porque Deus estará com ele. A carta de Tiago, ela vem expor que o crente não pode ser hipócrita e agir com hipocrisia. Nós devemos viver uma vida santa, sermos sempre a mesma pessoa, falarmos sempre na frente da pessoa, nunca na ausência. E a carta de Tiago deva ser lida em nome de Jesus essa semana por todos que estão ouvindo essa palavra agora, aqui na igreja, estão ouvindo aí no Facebook ou no YouTube. Leia esses 5 capítulos de Tiago essa semana, porque Deus quer falar conosco aí, e é para a glória dele. Eu estou dando uma explanada, mas você vai entender melhor. O Espírito Santo vai te ensinar melhor do que eu, mas ele está dando início e dizendo para mim: leiam esta carta, Deus vai falar contigo, coisas vão mudar no livro de Tiago que você vai ler. Eu não vou falar que eu vou ler aqui não, eu vou ler em nome do Senhor Jesus esses 5 capítulos. Não haverá dificuldade, porque, irmão, o inimigo está cansando os joelhos,
O inimigo está cansando os olhos para não ler a Bíblia, os joelhos para não orar. Ele quer você do mesmo jeito sempre, com esse mesmo vício na internet, com esse mesmo vício de não ter tempo. Mas o Senhor te desperta nesse dia e diz: leia a minha palavra, porque ela é lâmpada para os vossos pés e luz para os vossos caminhos. Voltando no livro de Tiago, no capítulo 1, ele vai fazer uma pergunta no capítulo inteiro. No capítulo 1 de Tiago, Tiago vai perguntar para o leitor: o que o crente precisa ter para vencer no mundo? O que ele precisa ser? Como os judeus que estavam dispersos, as tribos que andavam dispersas, ele desejou saúde e ele vem trazendo uma palavra. E ele pergunta no capítulo 1, o que é que o crente tem que fazer para viver uma vida espiritual nesse tempo presente? Ele tem que ser confiante e firme. Porque se ele pedir e duvidar, ele não recebe. Porque quem pede e duvida, como está em 1:6 de Tiago, ele é como uma onda que vem e bate na beira da praia e volta. Não pense no versículo 7, que você fazendo assim, você vai receber alguma coisa do Senhor. Você não vai receber se continuar inconstante. O homem de coração duplo, o homem de coração dobre, ele é inconstante em tudo que ele faz. Começa e não acaba. Assume e não cumpre. Fala e não mantém. Mas o homem que confia tem uma palavra só. Ele fala e ele cumpre. Homem e mulher de palavra. Versículo 12: é bem-aventurado o homem, o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido. Não é um político que prometeu, não é um falso profeta que prometeu, não é um desonesto que prometeu. Quem prometeu garante, ele é Jesus Cristo, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém, quando for tentado, diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A tentação é fruto dos seus desejos, dos meus desejos, dos seus vícios e dos meus vícios. É isso que vem a tentação e derruba o homem, sempre voltando para os mesmos lugares, para os mesmos hábitos. Você não consegue se livrar, mas confia no Senhor, Ele é poderoso para te livrar do vício. 17, tudo que é bom, toda dádiva boa, perfeita, ela vem da onde? Vem do alto. Tudo que é bom vem do alto. Tudo que é bom é eterno. Tudo que é perecível, irmão, é da terra, passa, tem tempo de validade. As coisas do alto não tem tempo de validade, são eternas. Quando você fala eterno, é ausência de tempo. Tira o tempo. Eternidade é ausência. Tira tempo, tira calendário, tira hora. Não tem mais isso. Eu e você somos eternos porque ganhamos isso lá na cruz do Calvário. A vida eterna é minha e tua por Jesus Cristo nosso Senhor. Descendo do alto,
Do Pai de quem? Do Pai das luzes. E nesse aí não há mudança e nem sombra de variação. E que segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que a gente fosse as primícias das suas criaturas. Nós, como crente, no capítulo 1, nós temos que ser firme e confiante nessas palavras. Versículo 19, irmãos, segura mais o que você vai falar, fala menos e faz mais. Irmã, fala menos e faz mais. Quando você fala demais é um perigo. Olha o que o Tiago diz aí, versículo 19 do capítulo 1. Todo homem seja pronto para ouvir, demorado e tardio para se irar. Sabe por quê? 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. 22, irmão. No meio de um mundo corrupto, onde a mentira, a banalidade, a corrupção está aí em evidência, irmão. Nós não temos exemplos. Nossas lideranças, irmãos, nós olhamos líderes em todas as áreas aí, muitas áreas, nós não temos exemplos. A justiça está cambaleando, está com perna fraca. E nós aqui embaixo ficamos olhando tudo isso e dizendo, meu Deus, não se desespere e nem fique surpreso. Estamos nos últimos dias. Aqui é assim, ali não. Você pode dar glória? Aqui é assim, ali não. « 22. E sede cumpridores da palavra, não seja ouvinte. Ele vai falar 3 vezes isso, irmão, no capítulo 1. Ele vai falar isso no versículo 22. Ele vai falar a mesma coisa no versículo 23. Ele vai falar a mesma coisa no versículo 25. Olha aí no versículo 22. Sede cumpridores e não somente ouvinte, se enganando e falando demais. 22 ele repete de novo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre, é semelhante ao varão que olhava aquele espelho, não como o nosso hoje, o espelho no aço, que refletia a pessoa muito mal. Hoje não, né? Era um metal de primeiro, hoje não. Hoje você olha o espelho, ele te reflete os pormenores. Tem pessoa que espreme até cravo, espinha no espelho. Não dava para fazer esse espelho que o Tiago está falando. Era um latão que tinha, dava para ver isso. O homem se contemplava no espelho e esquecia. O 25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita e persevera, não sendo... Então ele reforça 3 vezes, versículo 22, o 23 e o 25. Se alguém cuida que é crente e é religioso, versículo 26, e não segura a sua língua, a religião desse homem é o quê? Olha aí, irmão, lê aí, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não segura a sua boca, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse homem e dessa mulher é... Cuidado, irmão, com a fofoca. Pessoa falando o que ouviu e não o que viu. Se você não viu, é fofoca. Você não viu, você está recebendo de outro. Cuidado, irmão. Cuidado com os fake news. Cuidado com as mentiras. No capítulo 2 de Tiago, ele vai perguntar o que o crente tem que fazer no mundo. O que o crente faz no mundo? O que um crente tem que fazer no mundo?
condena-se fazer acepção de pessoas. Quando você é crente, para você não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem preto, não tem brasileiro e estrangeiro, não tem homem, não tem mulher, não. Todos são tratados igualmente, porque Cristo vive dentro de você, e Cristo amou o mundo de uma tal maneira, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor. No capítulo 2, é convidado ao crente, ao judeu que vive, não fazer acepção. Se no vosso ajuntamento, versículo 2, entrar um rico, no versículo 3, depois dele entra um pobre, e no versículo 3 você mandar um sentar num lugar de honra e o outro em qualquer lugar, você não está fazendo distinção? Então, no capítulo 2, manda o crente trabalhar para o Senhor, para não ter e haver discriminação na igreja, no trabalho, na família, tratar todo mundo igual. No versículo 5, tem pessoas que só gostam dos ricos, é da casa do rico, amizade com o rico. Mas no versículo 5 ele falou: irmãos, quem que Deus escolheu? 2 e 5 de Tiago. Quem que Deus escolheu nesse mundo? Os pobres. Jesus escolheu quem quando ele veio aqui na terra? Os pobres. Porque o coração deles é contrito. Mas se você desonra o pobre, mas se você discrimina, se a sua vida é discriminar as pessoas, se alguém fala para você mal, você já discrimina a pessoa. Reavalie os seus conceitos. Do versículo 14 em diante, ele começa a mostrar que fé sem obra. Vem um irmão no versículo 14 e fala para a gente assim: ó, você tem fé e não tem obras? Isso pode salvá-lo? 15, se entrar um irmão, ou se você souber de um irmão que não tem roupa, que não tem comida, no versículo 16, você fala para ele o quê? Meu irmão, vai em paz. Meu irmão, a paz do Senhor. Ah, o pastor está pedindo para trazer o quilo lá, mas não, eu acho que não precisa. Eu não vou levar, não. Aí o irmão vem com fome, você despede ele em paz. Isso é certo? Você falar vai em paz e não der o mantimento que ele precisa? Você está agindo como crente? No capítulo 3 de Tiago, Tiago nos convida, me convida e te convida a gente tomar cuidado, a gente ter prudência, a gente tomar cuidado com o que fala, com o que fala. Essa semana, irmão, um rapaz que tinha um programa visitado por muitas pessoas no YouTube, falou uma palavra, uma palavra só. E essa palavra foi mal interpretada. Em 2 dias ele perdeu tudo. Ele perdeu o programa, ele perdeu a posição dele, ele perdeu tudo por causa de uma palavra mal falada. Tem pessoas que perdem o emprego. Tem pessoas que perdem o marido, perdem a mulher. Tem pessoas que perdem amizades de anos por causa de palavras. Palavras que não devem ser ditas. Ah, mas eu falo a verdade. Não deve. Tem coisa que você tem que segurar. Deus está falando nessa noite: segura, segura, coloca uma trava na tua língua, segura, vença a luta no silêncio. Eu estou com vocês.
Toma cuidado em semestre. Toma cuidado em falar demais. Versículo 2. A gente tropeça em muita coisa, mas se alguém não tropeçar em palavra, essa pessoa tem poder de controlar todo o seu corpo. Olha o poder da língua. Os irmãos já fizeram uma experiência de colocar a língua para fora olhando no espelho? Ela é viva. Ela fica assim, ó. Somos os únicos que falamos. Somos os únicos. O pássaro canta, o cachorro late, o gado é mugido. Não há interpretação, mas nós falamos e vocês entendem o que eu estou falando. A palavra expressa sentimento como amor, paz, alegria, ajuda, mas também a palavra mata, mais que um revólver. A palavra, irmãos, consegue condenar, a palavra também consegue mentir, a palavra também vem a fofoca. Irmão, nós temos que controlar muito bem isso. E como a gente controla? Mandando o Espírito Santo, pedindo: Espírito Santo, vem, segura o que eu tenho para falar. Versículo 3, ele dá vários exemplos. A gente coloca freio na boca do cavalo. Versículo 4, a gente coloca e consegue controlar um navio com um pequeno leme. A gente consegue colocar fogo, versículo 6, com um pequeno palito de fósforo numa grande floresta. Assim também a língua, ela é pequena, mas ela está no meio da nossa boca. E por ela tem pessoas sofrendo, irmão. Tem gente sofrendo pelo que falou. Palavra é flecha lançada, não volta. Uma vez um pastor foi, irmãos, de certa forma, prejudicado, porque alguém falou uma injúria dele, e a pessoa depois de muito tempo veio pedir perdão para o pastor. O pastor falou para ele: se eu te der um travesseiro cheio de pena e eu abrir ele, espalhar ele aí, você consegue pegar todas as penas? Se o vento for forte? Ele falou: não. Ele falou: assim a sua palavra, eu te perdoo em Cristo, como crente eu tenho que te perdoar, mas o que você falou não volta mais, minha reputação já foi ofendida. Ninguém pode domar a língua, versículo 8. É difícil domar a língua. É um mal que não se pode segurar e refrear. Ela tem veneno mortal. 9. É com a língua que a gente fala glória a Deus, bendiz o Deus e Pai. E é com essa mesma língua que a gente amaldiçoa aqueles que vivem conosco. Tem mãe amaldiçoando filhos e filhas. Tem marido amaldiçoando a mulher. Você é desse jeito mesmo, você é assim mesmo. A maldição está na boca de muitas vezes quem prega. Irmão, é hora de nós abençoarmos, abrirmos a nossa boca e transbordar bênção para as pessoas. 10. De uma mesma boca tem jeito de proceder bênção e maldição? Não. Uma fonte, versículo 11, só produz água boa ou ruim. Ela não produz uma hora boa e depois ruim. Versículo 13 fala que nós temos, irmãos, que optar pela mansidão. Se nós optarmos, versículo 14, pela amarga inveja, sentimento de separação, isso não é bom. Essa não é a sabedoria que vem do alto, versículo 15, mas é animal e terrena. Porque aonde tem inveja, 16, aonde tem inveja, aonde tem espírito de divisão, aí tem o quê? Perturbação e obra perversa.
Mas a sabedoria que Deus dá, e ela vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. No capítulo 4, Tiago nos convida a sermos submissos a Deus. Convida os crentes judeus, mesmo na prova, distante, dispersos. Ele mostra para nós no capítulo 4, da onde que vem guerra? Da onde que vem aquela inimizade de família? Da onde que vem aquela briga lá no serviço? De onde vêm as guerras e pelejas? Porventura não vem disso dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Vocês cobiçam, versículo 2, vocês cobiçam e não tem nada. Sem querer, a inveja está entrando na vida de vocês. Não tem gente invejosa, irmão? A inveja não vem de Deus. Sois invejosos, sois cobiçosos, não podeis alcançar. Vocês combatem e guerreiam, mas não tem nada, porque não pedi. Porque quando vocês não recebem, é porque vocês pedem mal. E vocês pedem mal para gastar nos vossos prazeres e deleites. Vocês são adúlteros e adúlteras para com o Senhor. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Caminho do crente, versículo 7. Se sujeite a Deus. Começa a baixar sua fronte, começa a ajoelhar diante dele. Tem gente que vem na igreja, irmão, já não ajoelha mais, ora sentado. Tudo bem que a pessoa tem às vezes um problema na coluna, mas na casa de oração tem que chegar aqui e dobrar o joelho, porque quem está em nosso meio é poderoso e a gente se curva diante dele. E não somente nas orações, mas na hora que a nossa vontade de falar mais alto, nossos prazeres falar mais alto, nossos planos falar mais alto, se submeta ao Senhor Jesus. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e vocês têm que resistir. Ou você vai ceder, ele vai te mostrar a tentação. Olha isso, bebe isso, coma isso, vai em tal lugar, resiste o diabo. Chegai-vos a Deus, versículo 8, chega mais perto dele, em oração, em humilhação, em louvores, chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Lava sua mão, pecador, voz de duplo ânimo, purifica os vossos corações. 9, sente que você é um miserável, senti as vossas misérias, chore, converta o seu sorriso em pranto, e a vossa alegria e tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 11, irmão, para de falar mal dos outros. Para de falar mal dos outros. Falar mal dos outros não é coisa de crente. Tiago estava falando isso para os irmãos lá, e nós também. Se está falando mal, não é coisa de crente. Crente não fala mal. Se não pode falar bem, o crente se cala e ora a Deus. Não faleis mal uns dos outros. Olha aí o versículo 11. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, está falando mal da lei, julga a lei. E se ele está julgando, ele já não é observador da lei, ele é juiz. E no versículo 12 diz que nós não somos juiz, só tem um juiz que legisla sobre nós, ele é Deus. Mas você, quem é você? Quem sou eu para julgar?
13. Toma cuidado com os seus projetos, porque o capítulo 4 fala isso. Se submeta a Deus. Tem gente falando que vai fazer, cuidado. Está aí. Vocês estão falando no versículo 13 de Tiago 4. A gente vai para tal cidade. A gente vai mudar para tal estado. Eu estou querendo sair aqui de Araraquara. Toma cuidado. Oh, glória. Toma cuidado. 14. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês já estão fazendo plano para o ano inteiro? Quem fez plano antes da pandemia? Está com 2 anos de atraso. Ninguém esperava. Porque o que é a tua vida? O que é a nossa vida? É um vapor que aparece e logo desaparece. 15. Maneira correta do crente falar. 15. Maneira correta do crente viver. Em vez de você falar que vai fazer, você deve falar assim, ó. Se o Senhor quiser. Se Deus quiser. Aí a pessoa fala, se Deus quiser ou não quiser. Irmão, se Deus não quiser não adianta. Minha mãe contava uma história quando eu era pequeno, que se ligava a essa. Mas para a gente entender, né? Diz que um homem criou um pintinho bem pequenininho, único. Se Deus quiser ele vai crescer. Cresceu. Se Deus quiser ele vai engordar. Engordou. Se Deus quiser eu vou matar ele. Matou. Se Deus quiser eu vou cozinhar ele. Cozinhou. Na hora de comer ele falou, se Deus quiser ou não eu como. Comeu. Entalou com osso. Até no último momento, se Deus quiser. Até no último momento, se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, eu não movo o meu pé do chão, eu não consigo dar um passo, porque eu caio, se Deus quiser. E se vivermos, vamos fazer isso ou aquilo. Mas agora vocês são presunçosos, essa glória de vocês é maligna. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz. Capítulo 5. O crente é ensinado a dar tudo o que ele tem, a compartilhar. Os ricos são ensinados a isso, os pobres são ensinados a isso. Vós que sois ricos, no capítulo 5, chore, pranteie. Porque há miséria em vocês. Uma quantidade mínima de rico detém um poder grande sobre a terra. As vossas riquezas, versículo 2, elas estão guardadas, mas estão apodrecidas. E as vossas vestes, parece que é bonita, mas está comida de traça. O vosso ouro, a vossa prata, está o quê? Prova disso são ações de valores, são os câmbios, pessoas perdendo milhões, milionários perdendo milhões, de um dia para outro. 4, vocês estão roubando o salário dos trabalhadores. Eis que o salário dos trabalhadores que colheram na terra de vocês foi diminuído. E eles estão orando por mim. Eles estão clamando. Vocês estão vivendo, versículo 5, deliciosamente sobre a terra. Vocês condenaram e mataram o justo, e ele não resistiu. 7, sede irmão, paciente até a vinda do Senhor. Ajudem, compartilhem, doem. Esta é a carta, a epístola que vocês vão ler
em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquemos de pé. É uma resumida. Agora, no ler, você vai entender bem melhor. É para nós, é para nossos dias. Pai Santo e Poderoso, eu te louvo, eu te agradeço, porque, Senhor, é pela tua palavra que nós aprendemos. Assim, Pai, como os judeus aprenderam por esta carta, também a tua igreja, Pai, muda o nosso viver, o nosso comportamento. Se conosco, ó Pai, é o que te pedimos.